isso aí, já de volta no Eclipse Musical. Ótima tarde para você que está sintonizado na melhor, está sintonizado na Rádio Sensação da Cidade, a Rádio Conselheiro FM. E, logicamente, aqui no programa Eclipse Musical, o programa mais tradicional da história de Conselheiro Paulino, são mais de 8 anos ininterruptos no ar. E é o seguinte, a partir desse exato momento, vamos começar uma entrevista aqui muito bacana, muito legal, que eu tenho certeza aí que você vai curtir também. Tenho aqui a honra de receber nos estúdios da Rádio Conselheiro FM o casal Cícero e Flávia, que estão aqui para realmente conversar com a gente, dar umas dicas muito legais. Cícero, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Flávia, seja bem-vinda, boa tarde para você também. Obrigada, boa tarde. É isso aí, o casal está aqui para falar de muitas coisas bacanas, de mudança de carreira, mudança de vida, né? E dar dicas bem legais. E também falar de coaching. Para você que não sabe o que é coaching, eu vou falar um pouquinho aqui, depois eles vão me corrigir e acrescentar com certeza. Pois é, coaching é um processo que visa elevar a performance de um indivíduo, grupo ou empresa, aumentando os resultados positivos por meio de metodologias, ferramentas e técnicas cientificamente validadas, aplicadas por um profissional habilitado, coach, em parceria com o cliente. O coaching é uma assessoria pessoal e profissional que utiliza procedimentos orientados, cientificamente validados, como já falei, para que indivíduos, times, empresas alcancem resultados superiores e positivos. Com ele, é possível entender como nós pensamos, sentimos, reagimos, aprendemos, mudamos e evoluímos. Pois é, isso aí é só digamos, um resumo. Também coaching pode ser a arte de aumentar a performance dos outros, o processo de evocar excelência nas pessoas, uma ferramenta que promove uma performance continuamente excelente, o processo que potencializa o poder pessoal, o processo que utiliza uma metodologia que gera conversações efetivas, identificação e reformulação de valores, metas e busca de soluções eficazes e transformadoras. Cícero, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, sim. No nosso caso específico, a gente usa toda essa metodologia que você descreveu muito bem aí para gerar grandes mudanças na vida das pessoas, né? Podem ser mudanças de carreira, podem ser mudanças de pensamentos em relação à vida. A ideia é, através da técnica do coaching, é uma técnica, né, que a gente consiga ajudar as pessoas a realizarem mudanças significativas nas suas vidas. É isso aí. Então ele completou aqui realmente a importância e o porquê do coaching, né? Cícero, mas vamos falar da trajetória desse casal que está aqui nos prestigiando hoje, o Cícero e a Flávia. Vocês trabalhavam em que antes de partir para esse lado do coaching? Na verdade, eu vou contar um pouquinho a minha história para você. Por favor. A gente era executivo de grandes empresas lá no Rio de Janeiro, eu era vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, enfim, head de RH, a Flávia era gerente operacional de uma grande empresa, e aí a nossa carreira, posso dizer que estava num patamar bem interessante. No ápice. Posso dizer que sim, né, no ápice, e aí uma coisa aconteceu na minha vida que me fez repensar toda a minha vida. Eu fui para o hospital por 2 vezes com suspeita de infarto. Né? E já diz Tony Robbins, que é o maior coaching do mundo, que é um americano, que sucesso sem felicidade é fracasso. Né? E aí eu tinha uma vida muito bem sucedida, mas uma vida desequilibrada. E nesse momento eu decidi tirar um ano sabático, né? De dar uma parada na minha carreira, de fazer um plano de desenvolvimento para mim. Enfim, me mudei para Dublin, na Irlanda, onde eu moro até hoje. Né? E nesse momento eu comecei a reestruturar as nossas vidas. E aí surgiu a montagem da nossa empresa, que se chama O Sabático, justamente para ajudar as pessoas também a replanejarem as suas vidas, replanejarem as suas carreiras, replanejarem as suas vidas para que elas se alinhem a um propósito maior. Que é a felicidade. Exatamente. Então foi isso que aconteceu. Você tinha uma carreira bem sucedida, né? Não tinha problemas financeiros, mas a felicidade plena não estava ali realmente acompanhando a vida de vocês. E aí que partiu realmente
o divisor de águas, digamos assim, não, tem que repensar isso aí, né? Exatamente. Flávia, é isso mesmo que aconteceu? Foi exatamente isso. A gente se via trabalhando 13, 14, 15 horas por dia, sem poder estar junto, sem poder aproveitar tudo que a vida pode dar pra gente. A gente praticamente só trabalhava e em algum momento a gente entendeu que não adiantava ter o trabalho dos sonhos para cada um de nós se a gente não aproveitava os outros quadrantes da nossa vida, nosso relacionamento, a nossa família. E aí foi então que a gente resolveu gerar uma mudança e foi tirar um ano sabático na Irlanda. E depois desse ano sabático é que a gente resolveu de verdade mudar de vida, criar a nossa empresa e ajudar as pessoas a fazerem a mesma coisa. Houve a grande mudança então, né? E qual a dica que vocês dão para que as pessoas percebam que elas estão nesse momento de que olha, eu tenho que dar uma revisada nisso, digamos, sintomas ou características que vocês poderiam dizer, né, que as pessoas devem detectar em si mesmas para falar, não, eu preciso fazer um balanço disso aqui, tem que colocar as coisas na balança. Quais os sintomas, digamos assim, que você poderia citar para que as pessoas, poxa, eu estou nessa situação, para que ela possa fazer essa análise aí? Falando especificamente de carreira primeiro, eu diria que é a síndrome do fantástico. O que acontece muitas vezes é que vai chegando domingo à noite, vai pintando aquela musiquinha do fantástico e vai começando a bater do desânimo nas pessoas. As pessoas pensam aí na sexta-feira como o dia glorioso da semana e a segunda-feira de manhã volta para o martírio. Quando você começa a perder a vontade, perder o tesão pelo que você faz, é a hora de você começar a pensar. Eu sei que a gente às vezes precisa trabalhar para se sustentar, para poder ter o mínimo de conforto para nós e para nossa família. Porém, a gente vem de uma cultura muito baseada aí no cristianismo, numa cultura judaico-cristã que associa trabalho a sofrimento, a martírio. E, na verdade, essa é uma lógica que não é verdadeira. Não necessariamente você precisa trabalhar com uma coisa que você não goste, alguma coisa que depredre aí a sua... Ou que você sofra. Ou que você sofra com isso, né? Você pode, sim... É digno você ganhar a sua vida, ter desenvolvimento, sem ter que ser um martírio. Exatamente. É digno e é saudável. Numa sociedade um pouco mais evoluída, o ideal é que as pessoas trabalhem exatamente com o que gostem e que elas consigam viver disso. E o que acontece é que nos primeiros anos da nossa vida, principalmente, a gente vai querendo ter as primeiras conquistas materiais da nossa vida e vai aguentando durante um tempo. Vai chegando uma fase aí, na volta dos 30, 35, 40, a gente começa a se questionar do que a gente fez até então. E aí, talvez seja um grande momento de um realinhamento da sua carreira. Será que você realmente faz o que você gostaria de fazer? Será que você cumpre aquele sonho que você tinha quando você era adolescente? Será que você tem prazer, de fato, em fazer do seu trabalho uma continuidade da sua vida? E esses questionamentos são questionamentos muito importantes para se fazer. Então esse seria o momento, digamos, uma das características que a pessoa tem que se identificar em si mesma para falar, opa, eu tenho que fazer um balanço disso aqui, tem que ver o que eu faço daqui para frente, porque já é um sintoma de que as coisas não estão muito bem, né? Isso. E a gente sempre fala para os nossos clientes que o ideal é que a mudança seja planejada num momento que ainda é apenas um incômodo, que ainda é apenas um pensamento de que não estou legal nesse trabalho, ou essa empresa não está me fazendo bem. É que ainda seja num momento que a pessoa pode se planejar para que uma mudança seja uma mudança criteriosa, sem perdas, minimizando qualquer problema que se tenha. A mudança não deve ser feita no desespero. Muitas vezes as pessoas já estão tão no desespero, já não aguentam mais o dia a dia, o que estão passando. Esse é o momento que a gente diz para as pessoas que é o pior momento de mudar. Porque às vezes a mudança ela é realizada só para resolver aquela situação e não pensa na vida média e longo prazo. A gente sempre numa mudança tem que entender o que ela representa a médio e longo prazo nas nossas vidas. Então, sempre é melhor que ela seja feita quando ainda há um incômodo e não quando a pessoa está desesperada já querendo mudar. Ou já se transformou quase numa doença, né? Exatamente. A gente até brinca que em muitos casos pode até ser um suicídio corporativo. Que é aquele momento que a pessoa
pede demissão, ou briga com o chefe, ou não volto nunca mais aqui. E o que isso significa de verdade para a vida da pessoa a médio e longo prazo? É que a mudança de carreira, a mudança de profissão, não é uma decisão fácil, né? Não é fácil porque as incógnitas são muitas, né? Então, com certeza, tem que ser pensado e avaliado vários pontos, né? E você falou muito bem, isso aí é óbvio, você fala, a gente já vê que tem toda a lógica, que é não deixar chegar num ponto que é desespero, né? Que tipo assim, que ela fica no beco sem saída, né? E sim perceber os pequenos problemas, sintomas, e falar, opa, talvez isso aqui não seja o melhor caminho, né? É o seguinte, vamos dar uma musiquinha aqui só para dar tempo de se beberem uma aguinha, né? Que até tem um pouco a ver com o assunto aqui, uma canção linda dos Titãs, regravada aí do Erasmo Carlos, É Preciso Saber Viver. Vamos aqui só para a gente beber uma aguinha e já a gente volta aí, né? É isso aí, já de volta aqui no Eclipse Musical com os nossos entrevistados aqui super bacanas, o Cícero e a Flávia, né, que estão aqui realmente passando informações muito legais, uns toques muito interessantes que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? Só lembrando que o Cícero e a Flávia são do Rio de Janeiro, né? E viveram lá por muito tempo, trabalharam lá. Hoje, ele já citou aqui, mas vou voltar a dizer, estão vivendo em Dublin, lá na Irlanda, né? A Irlanda fica lá em cima da Inglaterra, é isso? A Irlanda tem cerca de 70 mil quilômetros quadrados. Para vocês terem uma referência, o Rio tem 44 mil quilômetros quadrados. É quase o dobro, né, do Rio de Janeiro e cerca de 5 milhões de habitantes. O estado do Rio de Janeiro tem acho que 12 milhões de habitantes, né? E Dublin, onde eles vivem, até as informações que a gente pegou, é o seguinte, é uma cidade que tem tudo que uma cidade grande tem, mas tem a população e a qualidade de vida de uma cidade média. São cerca de 500 mil habitantes, se não me engano, em Dublin, né? Então, eles optaram por esse país, é um país muito receptivo, né? E que eles estão curtindo demais. É um país que estão vivendo plenamente, a felicidade está sempre batendo as portas, eles estão abrindo sempre as portas, e é interessante a gente falar isso, porque não é fácil, nunca é fácil uma mudança, né, drástica, seja de carreira, seja de cidade, seja de país, seja, talvez não de carreira, profissão, mas seja de um trabalho, uma empresa para outra, né? Isso aí, inclusive, eles vão abordar agora um pouco mais, que a Flávia estava citando aqui, enquanto estava tocando essa linda canção aí do Erasmo Carlos, regravada pelos Titãs, que não necessariamente você, na sua reavaliação, tem que mudar a sua carreira, mas talvez aonde você esteja trabalhando, né? E as condições. Então, fale um pouquinho disso, Flávia, porque ela pode ser sim uma mudança drástica, mas talvez não tão drástica assim também, né? Exatamente. Quando a gente começa a sentir esse incômodo, essa vontade de mudar, muitas vezes a gente não consegue entender o que de fato está incomodando, o que de fato precisa ser mudado. E algumas vezes a gente pensa que só se for uma mudança drástica, uma mudança radical é que vai resolver aquele nosso aparente problema. E quando a gente começa a identificar de verdade quais são as causas, o que está gerando aquela insatisfação, pode ser que uma mudança de trabalho, uma mudança de chefe, uma mudança de profissão, e aí depende de verdade do incômodo que está sendo gerado. Então, no trabalho que a gente faz com os nossos clientes, a gente normalmente tenta identificar a causa. O que está ocasionando aquela insatisfação? O que está ocasionando aquele incômodo? Para identificar o tamanho dessa mudança. Às vezes o ajuste é de 2 milímetros e não necessariamente uma mudança totalmente radical. Mas aí vai fazer toda a diferença. Às vezes esses 2 milímetros, né? Esse pouquinho chega para lá, já vai fazer toda a diferença, até na maneira de como observar, né? Eu acho que também envolve muita mudança sobre a mudança de ótica da pessoa, né? A maneira como ela observa, não? Isso, também, né? Tem uma mudança de mentalidade, na verdade. Ver mais panoramicamente e não tão só na ponta do nariz, né? Isso, e muitas vezes a gente acaba deixando a nossa vida na mão dos outros, na mão do nosso chefe, na mão da empresa que a gente trabalha, e a vida não está na nossa mão. Só o Zeca Pagodinho lá do Deixa a Vida Me Levar, que de certa forma... Para ele deu certo. Para ele deu certo, pode ser, né? Que não vai valer para a maioria das pessoas, pois né? Mas ele é um agraciado aí pela vida, né? Quando a gente começa
começa a enxergar a nossa vida e a trazer para nossa mão o que realmente a gente quer, o que realmente a gente sonha, o que realmente a gente deseja, a gente começa a entender quais são as pecinhas que a gente precisa trazer para a nossa vida, o que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia que vai deixar a gente mais feliz. E às vezes é uma mudança pequenininha, às vezes é uma mudança maior, às vezes não é nenhuma mudança, é um ajuste. Então, essa visão mais panorâmica, uma visão mais estratégica, ela vem quando a gente tem consciência daquilo que a gente quer, a gente tem consciência daquilo que a gente sonha e da vida que a gente quer levar. E nem sempre, ou talvez a maioria das vezes, não se tem essa consciência, né? Ou se passa por períodos, digamos assim, que a pessoa fica meio cega, né? Não consegue. E o trabalho de vocês ajuda a poder realmente desenvolver e despertar e reconhecer o que está acontecendo exatamente, não é isso? Isso, no nosso trabalho, a gente traz esse autoconhecimento e traz a consciência do que a pessoa quer para a vida, né? A pessoa, ela acaba entrando em contato mais com ela mesma, porque hoje em dia a vida está tão corrida, todo mundo trabalha tanto, todo mundo tem tantas atividades, tantas atribulações, que a gente acaba não parando para pensar de verdade no que cada um de nós quer da vida. Então o nosso trabalho, ele traz esse momento de respiro, de entender, poxa, o que eu quero da minha vida, o que eu posso fazer por ela, e aí por isso que ela traz essa consciência. É porque liga o automático, né? E vai, né? Igual que fosse uma máquina, né? Uma máquina em processo industrial, não para e fica naquele ciclo vicioso, né? Mas aí, Cícero, você acha que as pessoas realmente passam despercebidas os seus dons, o que ela realmente quer para a vida dela? É algo que está muito comum, é massificado isso, ou é mais pontual? Pelo que a gente percebe, pela abordagem de vocês, parece que é algo mais inserido em todo mundo do que se parece, né? Eu acho que sim, porque de fato as pessoas estão vivendo uma vida quase no automático, né? Enfim, as horas de trabalho, as tribulações do dia a dia fazem com que as pessoas vivam deixando a vida levar em elas, sem muito escolha do seu destino e deixando que o destino escolha. Porque no caso do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, na situação que ele tem financeira, nem tudo está ruim. Agora, quando deixa a vida me levar e as pessoas estão passando por dificuldades, então a vida pode ser que leve ela a continuar ou até realmente piorar essa situação que ela está, né? Eu costumo dizer que o primeiro ponto para que você, uma vez detectada a necessidade da mudança que você trabalha, é a clareza. Por que a clareza? Você tem que saber e descobrir também qual é o destino final que você quer atingir. Eu costumo brincar com meus clientes e dividir com ele o teorema do taxista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você entra num táxi, qual é a primeira pergunta que o taxista te faz? Vai para onde? E se você não souber responder essa pergunta? Pois é, né? Ficou complicado, né? Ou não sai do lugar, né? Ou vai correr a tarifa ali e ele vai pagar altos custos por isso, né? E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Quando a gente não tem clareza para onde a gente vai... Paga caro ou não sai do lugar. Exatamente. Ou a gente não sai do lugar, ou alguém vem e toma a decisão pela nossa vida. Também. Ou a gente fica dando voltas e paga altos custos pelo que a gente faz. Então, assim, é fundamental que a gente trabalhe com profundidade a clareza. O que de fato vai fazer com que eu trabalhe sem sentir aí uma coisa pesada, uma coisa difícil, uma coisa que me desagrade? No que de fato eu vou conseguir trabalhar e vai fazer com que eu tenha satisfação a acordar segunda-feira para fazer com que a minha vida continue? Então, o primeiro ponto que a gente costuma dizer assim, a gente tem que ajudar os nossos clientes para que eles tenham muita clareza de qual é a área, qual é o campo, qual é a empresa, seja lá o que for, que ele consiga se sentir totalmente pleno realizando as funções dele. Saber identificar, né? Tem que saber identificar. Né? Exatamente. Né? Mas é isso aí. E vocês, como que vocês poderiam, no caso do trabalho de vocês, para ajudar as pessoas? Como é que funciona esse trabalho de vocês? Como é que começa? Como é que é o primeiro contato, a primeira abordagem? Só para sintetizar e dar só aquela impressão inicial de como que funciona. O Cícero, a Flávia, coaching, beleza, tal, eles falaram, e tudo que eles falaram né, são pontos perfeitos. Mas, beleza, eu estou aqui com o Cícero. Cícero, estou precisando do trabalho de vocês. Como é que tudo começa? Como é que é o pontapé inicial? Legal. Você já abordou um pouco aí, só para mais a gente dar um cronograma. Como é que começaria isso? Legal. Geralmente as pessoas entram em contato com a gente através dos nossos meios de contato, website,
site, e-mail, telefone. E eles vão passar já para vocês, hein? Fiquem atentos. Legal. E aí a gente marca uma sessão inicial, uma conversa inicial com as pessoas, para entender com profundidade qual é de fato a demanda delas. E lembrando que essa conversa e todo o nosso trabalho é feito 100% online e não presencial. Então hoje a gente está aqui em Friburgo, a gente semana que vem vai estar no Rio ou na Irlanda, a gente atende nossos clientes sempre online, sempre pelo computador. Exatamente. Uma vez a gente detectando a possibilidade de a gente ajudar, a gente monta um processo de coaching que dura mais ou menos de 2 meses e meio a 3 meses, que são encontros semanais, onde a gente trabalha com muita profundidade a questão da clareza que eu acabei de falar contigo. Que é imprescindível, né? Imprescindível. Você já citou aí várias vezes, porque realmente algo imprescindível. É um ponto imprescindível. Da viabilidade do projeto da pessoa, assim, não necessariamente tudo que eu quero, aí a gente sendo muito realista é viável. Né? Então a gente faz um estudo de viabilidade, a gente planeja estrategicamente a mudança junto com a pessoa e estratégia, quando a gente fala planeja estrategicamente, não necessariamente o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Por quê? Porque não dá para a gente largar tudo que a gente está fazendo e ir correndo para tentar uma vida nova. Você tem que fazer isso de forma estratégica, você tem que fazer isso de forma planejada. Então a gente ajuda a pessoa a fazer minuciosamente esse planejamento e, óbvio, a gente coloca a pessoa para agir. Não adianta também você planejar e você ficar com gatilhos mentais ou com sabotadores internos na sua mente que te impeçam de avançar. Você falou uma palavra muito importante, sabotador. Né? Tem uns termos ligados até à psicologia que estão dizendo muito sobre isso. Autossabotagem, isso acontece muito? Isso acontece muito e a gente usa também nos nossos processos da psicologia positiva, justamente para trabalhar, a Flávia pode até falar um pouco mais sobre isso também, a autossabotagem. Né? Enfim, a gente, falando rapidinho sobre isso, o ser humano é o ser mais frágil da natureza no que se diz respeito à infância. Né? Então, ao longo da nossa infância, a gente vai construindo mecanismos mentais que fazem com que a gente consiga passar esse período de infância e adolescência, que sempre dentro da raça humana é mais difícil, por exemplo, que um cachorro. O cachorro nasce, filhotinho, a mãe a cadela cuida um pouquinho, ele já segue a vida. O humano não, o humano fica até 18 anos com isso tudo. Então, a gente trabalha com profundidade esses sabotadores para que as pessoas possam amenizar o efeito dos sabotadores para que elas tenham coragem para o novo também. Então faz parte do nosso processo. Dentro da fase de clareza, a gente trabalha muito o autoconhecimento. O autoconhecimento, a gente trabalha essa parte de autossabotagem, quais são os sabotadores que a pessoa trouxe desde a infância, a gente trabalha o comportamento, qual é a forma que a pessoa se comporta, qual é a forma que a pessoa toma a decisão. A gente trabalha o propósito da pessoa, o que ela quer deixar de legado nessa vida. Então essa fase de clareza, ela é ampla para que de verdade a pessoa se conheça e as mudanças começam de forma interna, né? Então, para que a pessoa se entenda com profundidade, para então iniciar as mudanças internas que vão gerar as externas. Muito legal. Vocês perceberam aí que é muito abrangente, muito profunda a abordagem deles, né? Os questionamentos, né? Você vê que até essa questão aí do que vem a pessoa fazendo ao longo da sua vida, né? Que inclusive são às vezes procedimentos, costumes que levam à autossabotagem. O que é autossabotagem, galera? Não, bem popular. Você mesmo se prejudica, você mesmo coloca obstáculos no seu caminho, você mesmo tem reações e condutas que te fazem sair do rumo. Né? Isso é, lógico, uma coisa simplificada, popular, de dizer autossabotagem. Né? Então isso talvez seja mais comum do que se pensa. Né? E eles falaram, né, que essa abordagem e essa preocupação dessa análise feita do que a pessoa vem fazendo desde nova. Então isso aí é muito importante, mostra que é bem completo, bem profundo aí essa análise para que eles possam passar as informações e depois aí, digamos, um cronograma não, digamos assim, uma metodologia, né, para que as pessoas possam tomar um caminho mais coerente e mais frutífero, digamos assim. Né? Vamos falar um pouquinho, eu acho que esse lance aí da mudança ficou muito bem abordado aí. E o lance aí do ano sabático? Né? A gente está chegando aqui no finalzinho, mas não vamos deixar de citar aí, de falar um pouquinho, só passa e faz uma alusão para a galera ter uma noção do que seria esse ano sabático. Né? Como é que as pessoas poderiam tirar esse período sabático? Fala pra gente, o que seria um ano ou um período sabático?
Período sabático é um período que pode ser de 1 ano, mas ele pode ser tempo. É um período que a pessoa investe em si mesma, investe tempo em si mesma. Ela sai do mercado de trabalho, ela sai do dia a dia do trabalho dela, pedindo demissão ou pedindo uma licença, e faz alguns investimentos em si mesma que vai levar a pessoa para outros níveis, que vai alinhar a pessoa com as coisas que ela quer da vida. Então a pessoa pode programar uma viagem, escrever um livro, fazer um trabalho voluntário, fazer um curso. É um período de investimento pessoal, fora do dia a dia, fora do automático. E é importante ressaltar que às vezes as pessoas usam esse termo sabático como se fosse férias. Não é férias. É um momento onde você faz um investimento em você e você, através desse investimento, você sai desse período com uma pessoa melhor, uma pessoa mais preparada para a sua carreira, para a sua vida, para o mundo como um todo. Então é muito comum as pessoas, enfim, na Europa cada vez mais comum isso acontecer, depois de um período aí longo de trabalho, tem aí, hoje obviamente não vai poder falar nisso, a teoria dos setênios, que são os períodos de 7 anos na nossa vida, onde a gente consegue desenvolver o máximo de um potencial numa determinada tarefa, numa determinada função, e as empresas cada vez mais investem nisso, das pessoas, os executivos estarem saindo e se requalificando, se reciclando para voltarem para as empresas de uma forma mais construtiva para as próprias pessoas e para as empresas também. Esse trabalho de vocês de coaching está sendo muito requerido por empresas, né? Muito. Talvez sejam os principais clientes de vocês, né? E faz toda a diferença, não é isso? Na verdade, hoje a gente atende até muito mais a executivos do que as empresas. Por quê? Porque muitas vezes muitas pessoas procuram a gente para as mudanças. Mas uma iniciativa dos executivos ou proposto pela empresa, geralmente no caso que vocês atendem? Na verdade a gente atende muito mais uma proposta direta dos executivos do que das próprias empresas. A gente trabalha com empresas também, mas qual é a diferença do coaching, do executive coaching, que é o cara que trabalha na empresa, e o coaching individual? O executive coaching, o coaching vai atuar junto com o coachee ou com o cliente para que ele atinja os objetivos da empresa. O coaching individual ou o executivo, quando procura, acaba sendo um trabalho ainda mais genuíno, porque é o seu interesse independente da empresa. Então, assim, quando uma pessoa, um indivíduo, uma pessoa física procura, o resultado que ele espera pode ser dentro da empresa onde ele trabalha ou em outra. Quando a gente faz isso através de uma empresa, necessariamente o resultado da pessoa é atrelado ao resultado da empresa. Por isso que a gente acaba utilizando muito mais a abordagem individual, porque ela acaba sendo uma abordagem mais livre, mais profunda e, de certa forma, mais sincera com o coach também. Entendi, não, ficou muito bem explicado isso daí, né? Então, ele atende sim a empresas, né? Mas a ideia principal é o indivíduo, né? Exatamente. Para que ele possa ter liberdade total de escolhas e desenvolvimento sem estar agregado, né, a nada que até aquele momento ali ele estava. Amigos, estamos chegando aqui já bem no finalzinho, né? Mas foi uma abordagem muito legal. Vocês abordaram de uma maneira bem legal, bem popular. Tenho certeza que despertou o interesse de muita gente, né? Talvez o coaching não seja ainda algo tão popular, né? Pelo menos talvez para o interior, talvez não. Nas capitais se fala nisso direto, né? Muito. Mas está chegando sim já ao interior, as pessoas aos pouquinhos vão se inteirando do assunto, da importância, né? E tenho certeza que o Eclipse aqui ajudou também. Tomara que em outras oportunidades que vocês estiverem passando aqui pelo Brasil, vocês têm, eles têm parentes aqui em Friburgo, né? Então vem aqui respirar esse ar sensacional de Nova Friburgo. Tomara que a gente tenha outras oportunidades. Não deixe de nos contactar, né? Para que vocês possam retornar aqui. É muito pano para manga, né? Mas eu acho que dentro daquele contexto que a gente conversou aqui um pouco antes da entrevista, né, da população que a gente tem, do que talvez seja mais inerente, né, ao que as pessoas aqui precisam, eu acho que foi muito legal essa abordagem. Só que fala pra gente aí, como que consegue-se contato com vocês? Telefone, e-mail e outros mais que vocês possam citar aí, fiquem à vontade. O contato com a gente, ele pode ser via as redes sociais, no nome do Cícero Andrade, o meu é Flávia Tavernari. Ou podem convidar a gente para ser amigos, a gente aceita todo mundo. Isso, no nosso site www.osabático.com. De novo, www.osabático.com.
.osabático.com, o e-mail é info@osabático.com info@osabático.com e o telefone é do Rio 21 40 42 8999. Eu não ouvi. Como é que é? Eu não ouvi direito, estava distraído aqui. Repete para nós. O telefone é 21 40 42 8999. Show de bola. Então, sim, todos esses contatos aí para poder realmente contratar, né, buscar informações aí com o Cícero, com a Flávia, tenho certeza, né, pela abordagem deles aqui, vai fazer toda a diferença na sua vida, como indivíduo, ou no caso da empresa, se contratar, tenho certeza que vai ser outra história a partir desses conhecimentos que eles vão passar aí para você. Amigos, muito obrigado pela presença, tá bom? A gente é que agradece, um prazer. Fiquei muito feliz em recebê-los aqui, com informações tão bacanas, com um trabalho tão legal. A gente vê aqui nos rostos do Cícero e da Flávia, são pessoas felizes, pessoas de bem, pessoas realmente muito bacanas, que sempre dá realmente uma alegria para a gente receber pessoas assim, e que possam propagar isso aí por onde quer que passem, e que passem mais vezes aqui em Friburgo e no Eclipse Musical também. Cícero, Flávia, muito obrigado pela presença. E até a próxima, esperamos, né? Até a próxima. Foi um grande prazer para a gente estar aqui com você. Obrigada, Lu. Show de bola, amigos.